para os irmãos quem sentiu a presença de Jesus, porque ela é perceptível, é notável, né, irmão? A presença de Deus é contagiosa. E eu quero ser contagiado. Aleluia! Quero trazer uma palavra rápida que Deus colocou no meu coração, que se coaduna com este momento. As suas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22. Melhor dizendo, versículo número 25. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o cobrador de imposto, Mateus capítulo 14, versículo 25. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Oh, glória! Lindo esse texto, né, pastor? Maravilhoso. Os irmãos conhecem o contexto deste texto. Fala daquele episódio de Jesus andar por cima do mar. Mas, como diz um certo pregador, para nós entendermos e pegarmos o fio da meada, o versículo 22, ele começa descorrendo, dizendo, logo, ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Notem aqui, irmãos, que Jesus se despediu da multidão. Impressionante é que Jesus, baseado no contexto do versículo 21, versículo 20 e versículo 19, nós vamos perceber que Jesus, ele não despediu a multidão de barriga vazia. Entendemos que nos versículos que eu mencionei aqui, ele multiplicou 5 pães e 2 peixes para quase 20 mil pessoas. Mas o texto não fala 20 mil pessoas. O texto fala aproximadamente 5 mil pessoas. Porque era cultura na época que as mulheres e as crianças não eram contadas e numeradas. Então, a perspectiva é que tinha aproximadamente 20 mil pessoas. Jesus, ele encheu a barriga de quase 20 mil pessoas. Em resumo, eu quero informar para os irmãos: Jesus não vai deixar você sair dessa vigília de barriga vazia. Aleluia! Glória a Deus. Porque aqui tem palavra para te dar sustento. Se os irmãos analisarem essa escritura, o próprio texto diz acerca do profeta Elias. Alguém diz assim que o profeta passa depressão? Passa. O profeta passa angústias intensas e profundas? Passa. Pregador passa tristezas indescritíveis. O profeta Elias enfrentou 450 cabra-macho e correu de uma mulher. Difícil entender isso, mas ele correu. Ele foi se esconder debaixo de um pé de genipero, como conhecido pé de zimbro. E o texto diz que ele pediu para morrer. Um pregador, como Elias, pediu para que Deus tirasse sua própria vida. Isso é o ápice do desespero. Mas é impressionante, irmãos, que os momentos que Jesus, aliás, que o homem pediu para morrer, Deus não atendeu. É impressionante. Moisés pediu para morrer e Deus não atendeu. Então não adianta você pedir para morrer. Se Deus tem plano na sua vida, você vai ter que levantar a cabeça e enfrentar os desafios que virão. Mas a Bíblia diz assim que ele dormiu, porque uma pessoa com depressão, ele torna-se antissocial, se isolando de todos que ele conhece, que foi o que o profeta Elias fez. Ele dormiu. Por que ele dormiu? Porque quem está angustiado, deprimido, ele quer dormir para esquecer o problema. E foi o que Elias fez, ele dormiu. Só que tem um detalhe: ele dormiu de barriga vazia. Por que isto? Porque um anjo despertou do sono. Acorda, Elias, come pão e bebe água. Come pão e bebe água. Irmão, se você está com angústia profunda, Deus tem pão, palavra para você se levantar novamente. E tem um outro detalhe, irmão, disso. O profeta Elias, ele caminhou
com o efeito daquele pão e daquela água. Eu estudei isso. Sabe quantos quilômetros ele andou com o efeito do pão e daquela água? 274 quilômetros. Ele andou somente com o efeito daquele pão e daquela água. Eu tenho uma boa notícia para você. Você não vai perecer no caminho. Você não vai morrer no caminho. Aleluia. Deus vai dar sustentação para a tua vida. E você vai andar muito nesta terra. Quem é nesta palavra? Fala uma coisa, meu irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Estou falando, fazendo menção que este profeta de Deus, ele foi alimentado pelo próprio Deus. E quer saber? Aquele pão foi feito no céu. Repetindo, aquele pão foi feito no céu. Glória a Deus. Porque era pão quente. Irmãos, minha mãe faz um pão caseiro, tremendo. Era muito melhor do que o pão que minha mãe faz. E ele comeu aquele pão. E ele caminhou, e Deus não deixou ele caminhar de barriga vazia. Mas, voltando aqui a esse texto, notem que Jesus não deixou o povo ser dispensado com barriga vazia. Ele alimentou o povo e depois ele despediu do povo. É impressionante. Mas o versículo 22 diz que, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Fala comigo, à parte. A parte. Todo crente, por mais que trabalhe muito, ele tem que ter um momento particular com Deus. Todo crente, independente de quem ele seja. Você pode ter uma agenda concorrida, você pode trabalhar de maneira árdua, você pode ser uma pessoa que tenha muitas atividades no seu dia a dia, a vida corriqueira, mas você tem que estabelecer, administrar um tempo a sós com Deus. E normalmente nós temos tempo para tudo, para conversa fiada, para falar coisas até que devem, e falar coisas boas também, mas para falar com o papai, precisamos administrar esse tempo, ficar sós com Deus. E eu tenho uma boa notícia: ficar sós com Deus é bíblico. O que Jesus disse? Entra no teu quarto, fecha o teu quarto. Você está pensando que aquele quarto que a Bíblia fala é o quarto que você dormir? Não. Se você analisar o original do texto grego, aquele quarto é o quarto que você guarda as vassouras, guarda os baldes, guarda a vara de tinta, é aquele lugar que você guarda as suas bugigangas. Não é o quarto que você dormir. O que o teu Jesus quer dizer? Ele é o teu quarto, fecha a porta. E a Bíblia fala: e o Pai que te vê oculto te recompensará publicamente. Aleluia. Não, foi a Bíblia fala: o Pai que te vê oculto, você tem que orar às vezes em segredo. É verdade. Porque quando a bênção vir, todo mundo tem que ver. É, Jesus. Chore em segredo. Chore em segredo. Porque quando a vitória vier, até os teus inimigos vai ter que assentar na arquibancada e ver a vitória de Deus sobre a tua vida. Irmão, se quer ver vitória ter sabor de mel, é quando você recebe uma benção e aquele que torceu contra, e o zombou, escarneceu de você, contemplar. Só que você tem que continuar na sua humildade, mesmo que aquele que foi hostil, opositor, presenciar a bênção que você conquistou. Mas o impressionante nesse texto aqui não é só essa questão do orar à parte. É que o texto diz que, e chegado já à tarde, estava ali sozinho com Deus. Sozinho, só. Mas o texto do versículo 24, para concluir a palavra que Deus colocou no meu coração, diz que o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Irmão, note que o texto aqui diz que o vento era contrário, não era favorável. Em outras palavras, eu quero tirar uma didática com base nisso. Deus usou o vento contrário para secar o caminho do mar vermelho quando se abriu. Vento oriental, lembra do vento oriental? O mar de juncos, como diz os geográficos bíblicos, se abriu, fez-se parede, e diz o texto sagrado que o povo passou em terra enxuta, e Deus mandou um vento
Deus mandou um vento para secar aquela terra e o povo passar. Você entendeu? O vento contrário é para Aleluia, ser contra Jesus. você. Mas Deus vai mandar um vento favorável. Não entendeu? Deus vai mandar pessoas para te ajudar. Aleluia. Deus vai mandar pessoas para te emprestar o ombro amigo para chorar com você. Vento contrário não é fácil, irmão. Crente para vir vigília, porque o vento está sendo contrário, pode ter certeza disso. Mas pode ter certeza também que Deus está no controle desta tempestade. Escutem-me. Paulo estava na ilha, estava numa embarcação com mais de 270 presos detentos, e um anjo apareceu para ele, e ele gritou: varões, não temais, não temais, porque nenhum de vós perecerão. Eu dou uma boa notícia para você: nesse vento contrário, nessa tempestade contrária, você não vai perecer. Aleluia. Aleluia. Estou morrendo afogado. Papai está indo ao seu encontro, pegando na tua mão, e você vai andar em cima das águas. Glória a Deus. Aleluia. O texto diz que o barco se arrebentou. Escuta-me, o barco que Paulo estava se arrebentou com os presos, mas nenhum dos detentos pereceram, morreram. Chegou na ilha de Malta, havia uma pessoa que estava com problema. Paulo orou e Jesus curou. Aí Paulo estava próximo a uma fogueira e uma víbora veio e foi no braço dele. Qual que era a expectativa? De Paulo inchar e morrer. Era a expectativa do que estava ao redor. E a Bíblia diz assim, que ele não inchou e nem morreu. E o texto conclui dizendo assim, que o povo, as pessoas que estavam ao redor dele, é um Deus. Não é Deus não. É Deus na minha vida. A víbora mordeu ele, mas ele não morreu com efeito do veneno. Você entendeu? Deus tem te guardado e vai continuar guardando você em 2024. Glória a Deus. Não, vou falar novamente. Deus tem te guardado e vai continuar guardando a sua vida. A serpente pode até morder você, mas você não vai inchar, não vai morrer, você vai continuar firme na presença de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Mas para concluir esta palavra que nos colocou no coração, quero concluir na parte da vigília. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles. Olha comigo, irmão. Fale comigo essa parte. Na quarta vigília, Na quarta vigília, dirigiu-se Jesus para eles. para eles. Glória a Deus. Jesus vai se dirigir a Aleluia. nós aqui. Deus, aleluia. Eu pergunto, você crê que Jesus vai se dirigir a nós aqui nessa Glória a noite? Deus. Glória a Deus. E a quarta vigília, sabe que hora que foi? Entre as 3 às 6 horas da manhã. Aleluia. Glórias a ti, Jesus. Quarta vigília. Neste período, Jesus se dirigiu-se a ele. Só que eles não reconheceram. Escutem, você veio buscar algo de Deus. E Deus vai se dirigir a você com bênçãos. Oh, glória. Aleluia. Alguém veio nessa vida aqui, ó, com dificuldade de respirar, porque as rebordos da vida estão deixando você sem fôlego. Está tipo igual na UTI, só respirando por aparelho. Eu quero te dizer que Jesus vai se dirigir a você nesta vigília e vai te dar uma luz ao fundo do túnel. Ainda essa semana que vai começar, você vai notificar Deus.